Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas eu já declaro um dia abençoado aí na sua vida, uma noite, uma manhã, não importa, eu já declaro uma chuva de bênçãos aí para o seu dia, amém? Hoje nós vamos começar lendo o livro de Tiago, que está no Novo Testamento. Nós já lemos o livro de João, o Evangelho de João. Então, se você não assistiu os 21 capítulos, volta, vai no canal, vai, clica lá na playlist e assiste, que tá uma bênção. E aí eu decidi, depois de ter terminado o livro de João, eu decidi continuar e começar o livro do Tiago. Tiago tem apenas 5 capítulos, então é um livro bem rapidinho, mas estamos aqui mantendo o nosso contato com a palavra de Deus, que isso é muito importante, né? Diariamente fazermos o nosso devocional, diariamente ter contato com a palavra de Deus. E isso que a palavra é viva e ela vem como flecha, ela vem, entra, rasga, modifica, ela toca a nossa alma e nos transforma. E é uma bênção. Então vamos continuar nesse propósito, né? Vamos ler o livro de Tiago. Já abre a sua Bíblia aí, Tiago, capítulo 1, versão NVI, e vamos lá. Antes disso, vamos orar, claro. Paizinho, obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de continuar aqui na tua presença, Senhor. Obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada porque o Senhor é a bênção. Obrigada que não importa o dia, a circunstância, o cenário, o Senhor é o mesmo, o Senhor não muda, o Senhor é fiel e o Senhor também é fiel para cumprir todas as promessas. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Espírito Santo de Deus toque os nossos corações, que abra os nossos olhos, a nossa mente, limpe os nossos ouvidos, que nós possamos ter entendimento da palavra, que cada vez mais nós possamos ter a revelação de quem Deus é, do caráter de Deus, do amor de Deus, e que nós possamos estar cada vez mais focado na tua presença, Senhor. Então, Senhor, eu te peço que nós possamos sentir a tua presença aqui nesse lugar, nesse momento, e que através dessa palavra fale ao coração de várias pessoas, das pessoas que estão assistindo aqui esse vídeo e ao meu coração também. Responda a orações, Pai. Amém. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada, agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Vamos começar por aqui, quando ele fala: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, aqui o que acontece? Muitas das vezes, Jesus fala que no mundo tereis aflições. Nós vamos passar por aflições. Fato, nós já sabemos disso, certo? Beleza. Então, como que a gente tem que passar por essas aflições, por essas provações? Alegres, dando glória a Deus, porque aqui fala: considerem motivo de grande alegria o motivo, o fato de passarem por diversas provações. Então, nós temos que nos alegrar, mesmo em dias maus, mesmo em dias difíceis, nós temos que nos alegrar no Senhor. Jesus fala, na Bíblia fala, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, tá tudo bem a gente sentir, nós somos seres humanos. Jesus também sentiu, nós lemos lá em João que o quê? Que Jesus, ele ficou com o espírito atordoado. Ele também ficou triste quando Lázaro morreu. E ele sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas mesmo assim, ele se entristeceu, né? Ele ficou perturbado no espírito. Então significa que nós somos humanos, nós vamos sentir sim
as tribulações, as provações, mas mesmo assim nós temos que nos alegrar no Senhor, lembrar das promessas do Senhor e lembrar da palavra dele, porque nós sabemos que ele é fiel para cumprir todas as promessas. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então nós temos que pôr a nossa fé na palavra de Deus. E aí, quando a gente passa por essas provações, a gente tem o quê? A nossa fé vai produzir perseverança. Assim a gente vai vencendo as nossas batalhas, as nossas lutas, as nossas provações, os nossos desertos. E essa fé que vai cada vez mais, a gente vai mudando de nível, nós vamos perseverando em Cristo Jesus com uma certeza, com a certeza que nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então vamos lá, ó. Aí ele também fala, né, pra gente pedir com fé. Ah, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Porém, com fé. A gente tem que pedir sabedoria, pedir as coisas com fé, sem duvidar. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento, tá? Continuando aqui no 9. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que amam. No 12 aqui. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, então a gente vai o quê? Perseverar, a gente não vai desistir. Eu já declaro na minha e na sua vida que as provações que nós vamos passar, os nossos desertos, nós vamos ser aprovados em nome de Jesus e nós vamos receber a coroa da vida, porque Deus prometeu isso aos que o amam. Então, se eu e você, nós amamos Deus, nós amamos Jesus, o Senhor, olha, a gente fala assim, ai, não tem promessa, eu não sei quais são as promessas de Deus na minha vida. Olha aqui, uma promessa. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Tá falando o seguinte, se você perseverar na sua aprovação, e você vai ser aprovado, né, e ser aprovado, você vai receber a coroa da vida, porque Deus prometeu isso, tá? Deus prometeu isso. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então aqui tá falando o seguinte: ah, porque Deus está me tentando. Não, Deus não tenta. Aqui tá falando, ó. Deus não tenta, ninguém está sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Então a tentação não vem de Deus, a tentação vem do quê? Do próprio desejo. No 14, cada um, porém, é tentado pelo próprio desejo, pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, nós somos tentados pelo nosso desejo da carne, não é por Deus, não, tá? Então, esse desejo, continuando no 15, então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Então, aqui ele está falando exatamente que como que acontece o pecado. Como que acontece o pecado? Primeira coisa que acontece é o quê? Gerado o próprio mau desejo. E então, esse desejo, né? Você tendo tido esse desejo, você concebeu esse desejo, ele vai ali, você tá ali matutando um desejo, pensando, quando você internalizou o desejo, ele vai dar o quê? Luz ao pecado. E, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, para gerar a morte, você precisa ter o desejo, depois ter concebido o pecado, você vai dar a luz ao pecado, você vai cometer o pecado, e assim ele vai gerar a morte. Quando Davi, ele estava, na Bíblia fala, não lembro onde na Bíblia, onde que fala isso, mas quando Davi, ele estava lá no seu reino, ele viu através no pátio, ele não foi para a guerra, ele ficou ocioso, ele viu uma mulher, né? Ele viu uma mulher e começou a desejar uma mulher. Beleza, ele desejou a mulher.
começou aí o pecado. Quando ele não foi para a guerra, ele mandou lá os soldados dele, ficou lá na cidade dele, e aí ele viu a mulher, desejou a mulher. Só que aí, até ele foi consumir o pecado depois disso. Ele ficou com esse desejo e depois foi atrás da mulher, gerando o que? Morte. E essa traz o que ele fez aí, acabou gerando um filho que gerou vários problemas. Nossa, e é o que acontece. Ele cometeu um pecado. Ele era um homem segundo o coração de Deus, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele acertava, ele era obediente, mas ele também pecou porque ele era humano. E aí vamos falar assim: "Ah, mas ele era perfeito?" Não era perfeito. Ele não sofreu as consequências do pecado, sofreu as consequências do pecado, mas mesmo assim Deus foi fiel para cumprir as promessas que tinha prometido a ele, porque ele se arrependeu de todo o coração e ele colheu as consequências do pecado dele. Então, muitas das vezes a gente fala assim: "Ai, eu pequei, Deus me perdoa". Deus perdoa, perdoa sim. Claro que ele perdoa. Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Quando a gente aceita Jesus, ele coloca o nosso passado no mar do esquecimento. Aleluia, glória a Deus. Mas nós temos que estar conscientes que o quê? Que os nossos pecados, eles vão produzir consequências, tá? Não é simplesmente, pequei, não vai dar nada para mim, não. Deus me perdoa, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Não. Entenda, Deus te perdoa, sim. Ele é misericordioso. A graça dele sobre a nossa vida se renova todos os dias. Aleluia, glória a Deus. Mas a gente tem que lembrar que nós somos responsáveis pelas consequências dos nossos pecados. Muitas das vezes, o que eu e você estamos passando não é, provação de Deus e tudo mais, não. Às vezes é consequência do seu e do meu pecado. Então, sempre que você estiver passando por uma coisa, você converse com o Espírito Santo. Espírito Santo, por que eu tô passando por isso? Isso é consequência do meu pecado? O que está acontecendo aqui? Me faz entender o que eu preciso aprender com isso. Foi algo que eu fiz? Me fala, conversa comigo. E o Espírito Santo vai te revelar em nome de Jesus, tá? Então, a gente tem que ter cuidado, porque Deus não tenta, Deus prova, ele gera provações. Porque Deus, e não adianta a gente falar, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta, ok? E ninguém atenta. Vamos lá. Continuando aqui no 16. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai e das luzes, que não muda com as sombras inconstantes, pois sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo, Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Aqui ele fala, né, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, tudo de boa dádiva, tudo que é bom de nós, em nós, tudo que é perfeito vem de Deus. Então, tudo que, se você é calmo, se você é sábio, se você tem os dons do Espírito, isso vem de Deus, isso vem do alto, ok? Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Vamos lá. Aqui, muito importante essa parte. Sejam todos prontos para ouvir. A gente tem que estar pronto para ouvir. Sempre ouvir. Tardios para falar. Por que a gente tem dois ouvidos? Para escutar mais e uma boca para falar menos. Então, temos que prestar mais atenção, nós temos que ouvir mais e falar menos. Isso, inclusive, é um defeito meu, porque eu falo muito. Então, eu tenho que
acostumar, eu tenho que pedir para o Espírito Santo misericórdia para me ajudar, para que eu fale menos e ouça mais. E aqui, para completar, ele fala, tardio para irar-se. Então, nós temos que prestar atenção, né, para a gente não irar e não pecar, tá bom? Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus, que ele falou aqui, certo? E aí ele virou aqui no 21, ele fala, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então, a palavra é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. O que é isso aqui? Enganando-se a si mesmo. A gente tem que ser praticante da palavra, não somente assistir esse vídeo aqui, não somente ouvir pessoas falando, assistir pregações de pastores e tudo mais. Não, nós temos que pregar, então temos que praticar a palavra, porque muitas das vezes nós somos a Bíblia que o nosso irmão irá ler. Muita gente não lê a Bíblia, não tem oportunidade, não tem interesse, e quando as pessoas olham pra gente, nós somos a Bíblia que o nosso irmão irá ler. Então, nós temos que praticar a palavra, não ser somente ouvintes. 23. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. É como se estivesse olhando para si mesmo, olha no espelho e esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Então aqui tá falando o seguinte: se você se considera religioso, eu sou religioso, eu sou crente, eu leio a Bíblia, eu faço devocional, eu estudo, blá, blá, blá. E se você não refreia sua língua e você não tem cuidado com o que você fala, com os pecados, com as palavras que você declara na vida de outras pessoas, com as fofocas que você faz, que você faz, né? Nós fazemos. Se a gente não tem esse cuidado, então seria o quê? A gente está se enganando. Engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor nenhum. Então tem muita gente, tem muito crente, muita gente que vai para a igreja, que fala, eu tô ótimo, não sei o que, blá, blá, blá. Chega, sai da igreja, na igreja mesmo fica falando mal do próximo, fica inventando história. Então isso aí tá sendo o quê? Tá se enganando. Se eu e você fizermos isso, a gente tá criando, contando história para nossa mente mesmo. Porque realmente a nossa religião não tá valendo de nada. É o que tá dizendo aqui, né? Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, nós devemos cuidar dos órfãos, das viúvas, e a gente também não deve deixar se corromper, se influenciar pelo mundo. Então, muitas das vezes a gente fala assim, eu vou lá naquele barzinho porque não tem nada a ver, né? Aí não tem nada a ver, aí seu amigo toma uma cerveja e fala, não, toma uma cerveja aqui. Uma cerveja não tem nada a ver, né? Não, uma cerveja não tem nada a ver, não. Não, toma outra aqui, vamos tomar um shot de tequila. Mas só um shot, não tem nada a ver, não, né? E aí, quando você vê, você já tá embriagando, você já tá fora de controle. Então, cuidado para não se deixar corromper pelo mundo. A mesma coisa em situações de trabalho. Você tá vendo que tem uma oportunidade muito boa, que você gostaria muito, mas você sabe que nessa vaga não é algo que é honesto, ou você precisa passar por cima de alguém para chegar nessa vaga, e você vai e aceita mesmo assim, você está se corrompendo pelo mundo. Então, cuidado, eu e você temos que vigiar. Vigiai e orai. Amém? Então, muita coisa que eu achei que, porque o capítulo era pequeno, eu achei que ia ser rapidinho, mas acabou sendo mais do que eu imaginava, porque tem muita coisa para se falar aqui. Então, fica aí a reflexão. Vamos orar?
Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra de exortação. Obrigada, Senhor, por essa palavra de sabedoria. Essa palavra que entra em nós e que faz com que nós possamos mudar, Pai. A sua palavra, que, como você diz, ela é poderosa para nos salvar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor deixou esse instrumento aqui para nós, para podermos seguir, para podermos ter um direcionamento da nossa vida. Te pedimos, Espírito Santo, que em cada decisão da nossa vida, que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar, que possa nos mostrar o que é certo, o que é errado, que possa vir nos incomodar, o Espírito Santo possa nos tocar, na verdade, não incomodar. Que o Espírito Santo possa nos incomodar, nos tocar, para que nós possamos fazer o que é certo, o que está segundo a palavra de Deus. Oh, Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abra os nossos olhos para essas situações, que nós possamos enxergar a verdade, e nós possamos tomar decisões baseadas na Tua palavra, Pai. Que nós possamos seguir-te cada vez mais, que o nosso caráter seja moldado e que nós possamos parecer cada vez mais com Jesus Cristo. Pai, eu te peço, abençoa todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Pai, nos dê discernimento, nos dê sabedoria para podermos praticar a tua palavra, como aqui diz, porque de nada adianta sermos somente ouvintes. Nós queremos praticar a palavra do Senhor. Então, nos dê, Pai, sabedoria, coragem, discernimento para praticá-la. Em nome de Jesus. Amém. É isso. Então, eu te vejo no próximo capítulo. Bye, bye.